Boa noite, paz e graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mais uma vez gravando um vídeo para vocês. 3 longas semanas sem conseguir gravar, tive problema nos equipamentos. Agora tá tudo legal, consegui organizar tudo aqui, microfone, mesinha de som, tá tudo tranquilo. Agora voltamos a gravar nossos vídeos. E lembrando, nós estamos hoje no nosso segundo Salmo Penitencial da série de Salmos Penitenciais, e esse é o Salmo de número 32. Nós começamos pelo Salmo de número 6, e esse agora é o Salmo de número 32. Então nós vamos aqui fazer a leitura desse Salmo, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse Salmo contigo. Antes disso, antes de iniciarmos, já falei o número do Salmo, Salmo 32. Quem quiser pode pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Enquanto você procura aí, eu vou estar pedindo para que tu possa se inscrever nesse canal, compartilhar com os teus amigos, vai ter muitas novidades. Nós vamos estar iniciando agora podcasts. Esses nossos salmos já estão dentro do Spotify. Você pode procurar no Spotify podcast do Pastor Rodrigão, que tu vai estar encontrando esses nossos salmos em áudio lá, para que vocês possam estar escutando uma bela mensagem, salmos lindos, poderosos, mensagens que não passam muito de 10 minutos. Eu procuro manter aqui o prazo, o tempo, para não enfadar, para não ficar aquela mensagem que você não consegue ouvir durante o seu dia, precisa separar um tempo especial para isso. Mas agora, estando no Spotify, onde você não tem a visão, não tem o vídeo, você pode estar apenas escutando o áudio. Isso facilita muito. Tá no ônibus, tá indo, bota no Spotify do carro ali, faz o Bluetooth do teu telefone pro rádio do carro e vai ouvindo essas mensagens então dentro do teu carro. E eu te peço também que tu compartilhe, inscreva-se no nosso canal, deixa um like no nosso conteúdo, para dar uma força, para dar uma ajuda para o nosso canal mesmo. Eu podia estar falando aqui para abençoar várias vidas, e que de fato a palavra de Deus vai abençoar, e eu podia estar te colocando aqui N motivos para te dar o like, se inscrever e compartilhar nosso canal. Mas eu te peço também pelo motivo de estar ajudando o nosso ministério, ajudando o nosso ministério a crescer. Então eu peço muito que tu possa estar fazendo isso em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura do Salmo. Acho que já deu tempo de tu encontrar na tua Bíblia aí. Salmo de número 32, um Salmo penitencial. É um Salmo de Davi. E ele diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos nós os justos, e cantai alegremente todos que sois retos de coração. Então nós temos um salmo lindo, maravilhoso, como muitos outros salmos que nós já estudamos aqui no nosso canal. Eu confesso aqui, já falei algumas vezes, eu não tinha a profundidade de estudar os salmos, e esse ano, quando eu me dediquei, na verdade, esse ano, virou o ano, eu me dediquei a estudar salmos. Até a gente fez aí os salmos de romagem,
e um estudo sobre os salmos de romagem, agora os salmos penitenciais, e eu pretendo estudar os salmos messiânicos também. Mas este salmo é um salmo maravilhoso, amados, e eu consigo separar esse salmo em duas partes, duas etapas. A primeira etapa, o salmista falando com Deus, e a segunda etapa, do verso 8 em diante, Deus falando com o salmista. Deus ouvindo a oração do salmista e respondendo para o salmista. Então o que nós temos aqui é alguém arrependido do seu pecado. Inclusive esse salmo, ele deve ser lido junto com o Salmo 51, que é o salmo, esse aqui e o 51 falam do mesmo tema, do mesmo pecado que Davi cometeu, o pecado com Betseba. Nós já falamos um pouco a respeito disso, e em que Davi está profundamente arrependido de ter cometido esse erro, profundamente arrependido de ter cometido esse pecado, e ele diversas vezes durante esse período de tempo, ele disse, conforme ele mesmo falou no Salmo 5, no versículo 5, ele fala, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, durante todo o período antes dele se reconciliar com o Senhor, ele dizia para ele mesmo, para o coração dele, dizia na sua mente, confessarei ao Senhor e ele me perdoará. Um conhecimento que Davi tinha da pessoa e do caráter de Deus. Um conhecimento que Davi tinha do amor de Deus para com a vida dele, do amor de Deus para com a humanidade. Lembramos que naquela época ainda não existia, Cristo ainda não havia vindo a essa terra. Davi é anterior a Jesus Cristo, o rei Davi, o poderoso rei Davi, que se encontrava aqui sim num momento de muita dificuldade com ele mesmo. A Bíblia fala aqui que é bem-aventurado o homem em qual Deus não imputa o pecado, não imputa a maldade. Não existe engano no espírito. Aqui ele fala que enquanto ele se calava, enquanto ele escondia do Senhor os seus pecados, ele envelhecia. Os ossos dele envelheciam, doíam, enquanto ele não entregava o coração a Deus. Sabe, amados, que muitas vezes, trazendo para os nossos dias, como eu sempre gosto de fazer, para as nossas situações do dia a dia, às vezes nós estamos como Davi, cheio de erros, cheio de problemas, cheio de pecados, mas nós não conseguimos entregar a Deus isso. Nós não conseguimos nos livrar dos nossos erros, nos livrar das nossas falhas, dos nossos pecados, porque nós não entregamos ao Senhor tais coisas. Nós temos sim que diariamente dobrar os nossos joelhos e nos arrepender todos os dias dos nossos erros cometidos. Abrir a nossa boca e confessar ao Senhor os nossos pecados e falar para Ele como somos fracos, como somos falhos e como precisamos dEle, do amor, da graça e da salvação, do perdão dEle para as nossas vidas, porque sem Ele nada nós podemos fazer, não conseguimos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor venha de encontro a nós, venha nos ajudar. E aqui Davi, ele entende isso. E ele fala de dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre ele, a consciência dele, a mão do Senhor tocava na sua consciência. E ele dia e de noite sentiu o peso do pecado, o peso da culpa. Ele se culpava por aquilo até que ele abriu seu coração a Deus e confessou o seu pecado ao Senhor. E nós temos aqui Davi agradecendo a Deus pelo perdão, logo depois dele abrir o coração e entregar a Deus aquilo que ele sentia. Nós vemos aqui Davi grato, tendo a certeza do perdão de Deus, tendo a certeza do amor de Deus, e muitas vezes nós erramos nisso, queridos, nós entregamos ao Senhor nossos erros, nossas falhas. Uma semana depois nós estamos falando no mesmo assunto, como se Deus precisasse perdoar novamente nossas vidas. Nós não fazemos isso que Davi fez aqui, nós não temos fé que Deus pode perdoar-nos através do seu amor, através da sua graça. Deixa eu falar algo para ti, a graça do Senhor, ela se manifestou sem que nós viéssemos a merecer. Não tem nada que nós possamos fazer para merecer a graça de Deus.
Agora ela se manifesta a nosso favor e o perdão de Deus vem sobre o coração arrependido, um coração quebrantado. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, como Davi chega aqui neste salmo, como Davi chega aqui na presença do Senhor neste salmo, ele tem a certeza de que, a partir do verso 6, ele explica ainda, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, é tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então clamará a ti, a todos aqueles que te buscam, e nem muitas águas, quando enchem-se, chegarão a ele. Aqui ele está falando do socorro de Deus no momento oportuno, nas dificuldades, nos problemas. Deus vem com sua graça, sua misericórdia, seu amor e nos salva, nos cura, nos liberta, nos transforma, nos dá vida e vida em abundância. E é isso que Davi está falando. É isso que Davi está falando no verso 6, e ele continua falando no 7, tu és o lugar em que eu me escondo. E nós vemos vários salmos que falam a respeito disso. Vários salmos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós temos vários salmos que falam sobre isso, vários. E aqui ele fala mais uma vez, tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e livramento. Ou seja, ele está falando aqui, Senhor, quando eu me coloco na tua frente, com o coração quebrantado, tu me livra de todos os problemas, todas as dificuldades, tu coloca a alegria do cantar no meu coração novamente, tu tira a minha angústia, tu tira a angústia do meu coração. E nos momentos que nós estamos vivendo hoje, não há momento mais oportuno para termos o nosso coração livre das angústias que estamos vivendo, das angústias que estamos sobrevivendo, porque, queridos, nesta época em que estamos vivendo, época de pandemia, nós estamos sobrevivendo. Que falta faz aquele abraço amoroso dos nossos irmãos, mas a angústia toma conta de nós porque nós estamos em isolamento. É por isso, queridos, que nós dia após dia temos que nos edificar em Cristo e buscar Deus em oração para nos fortalecer e não venhamos a nos desesperar, a nos desviar. Porque o Senhor, Ele é o lugar onde nós nos escondemos e Ele nos preserva da angústia. E aqui nós temos na segunda parte deste salmo, verso 8 em diante, Deus falando para Davi, Deus falando ao coração de Davi, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ou seja, Davi perdido, triste, amargurado pelo pecado, confessa seu pecado, pede perdão, o Senhor o perdoa e fala, olha, eu vou te instruir daqui em diante. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que tu deves seguir. E depois ele faz uma alusão com cavalos e mulas, para que nós não venhamos a ser como esses animais. Porque esses animais, eles precisam ter a sua boca com um freio e uma rédea, para que possam ser conduzidos, e Deus fala que nós não venhamos a ser como eles, que não sejamos obrigados a ir aonde devemos ir. Deus aqui faz uma alusão ao livre-arbítrio, que nós precisamos, por vontade própria, obedecer a Deus, porque a vontade dele é soberana para as nossas vidas. Ela vai acontecer de qualquer forma, mas aqui ele está falando, não sejam como o cavalo e a mula, obedeçam a minha palavra, obedeçam aquilo que eu tenho para vocês. Existe um ditado no mundo que fala, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu já vi muitos casos isso acontecer. A pessoa não aceita a repreensão de Deus, não aceita o amor de Deus e acaba sofrendo algum revés na sua vida e acaba a partir dali entregando seu coração a Deus. Então, muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecer para nos conduzir no caminho que nós deveríamos ter ido de bom grado. De bom grado. E ele fala sobre o ímpio, e logo depois ele manda, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Ele fala algo sobre sermos justos e retos de coração. Ele fala que nós devemos nos alegrar nele e nos regozijar justos e cantar
alegremente quem está no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos dá motivo para viver, é o Senhor que nos dá força para cantar, é através dele que nós temos a alegria da salvação. Por isso tome este salmo como exemplo. Dificuldades, erros, falhas, todos nós cometemos, todos nós ainda cometeremos, mas nós temos sim que reconhecer nossos erros, nossas dificuldades, orar, pedir perdão a Deus e sentir o amor e a graça dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Para que a gente possa sim, nele nos alegrar, nele enfrentar todas as dificuldades e nele nos regozijar. Regozijai os justos de coração. Amém, queridos? Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir para que tu possa mais uma vez se inscrever no nosso canal, compartilhar. E eu quero orar para que a tua casa seja abençoada, a tua vida seja abençoada. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que estão, Senhor, aqui neste canal, ouvindo, Senhor, estas palavras, breves palavras, simples palavras, Pai, mas que contêm a profundidade da tua palavra, a profundidade da Bíblia Sagrada, Senhor, que é o nosso instrumento da verdade. Por isso, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém.